Olá, alunos! Nesta aula, veremos as transformações sociais e culturais ocorridas no Brasil durante a Era Vargas. Como vimos na aula anterior, durante esse período, houve um considerável crescimento industrial e, com ele, um aumento da população urbana e, é claro, do operariado. Se durante a República Oligárquica a luta operária era caso de polícia, na era Vargas o governo se transformou no mediador da luta de classes para desarticular as organizações anarquistas e comunistas. Ao mesmo tempo, Vargas se apresentava como o pai dos pobres e o pai dos trabalhadores por meio da publicação das leis trabalhistas e de seu discurso constante. A estratégia era determinar os espaços por onde deveriam ocorrer as negociações trabalhistas, isto é, dentro das estruturas do Ministério do Trabalho. O alvo aqui era o movimento anarquista que se recusava, por princípios, a participar do jogo dos sindicatos regulamentados pelo governo. Os comunistas foram radicalmente perseguidos e desestruturados a partir da Intentona Comunista de 1935. O operariado passou a exigir e a reivindicar seus direitos por meio dos canais abertos pelo próprio governo e sentir orgulho de sua condição de trabalhador. As faixas ao lado, trabalhador sindicalizado, é trabalhador disciplinado. Com a Segunda Guerra Mundial e o crescimento industrial brasileiro, diminuiu consideravelmente a entrada de imigrantes no país. No lugar, surgiu um deslocamento de populações, principalmente do Nordeste, para São Paulo e Rio de Janeiro. As grandes cidades viviam a euforia dos novos tempos e de afastar de vez o atraso do país, com novos edifícios, pontes, viadutos, avenidas largas, projetados, entre outros, por arquitetos como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. O centro da cidade se tornou um espaço caro, com a circulação de automóveis e de pessoas. A periferia se consolidou como um espaço sem saneamento básico e sem transporte urbano, A periferia se consolidou como um espaço sem saneamento básico e sem transporte urbano, onde viviam os trabalhadores, tornando visível as enormes diferenças sociais produzidas pela famosa modernidade. Durante a Era Vargas, as leis trabalhistas não eram extensivas ao homem do campo, o que acentuava ainda mais as enormes diferenças sociais. Durante a Era Vargas, as leis trabalhistas não eram extensivas ao trabalhador rural, o que acentuava ainda mais as enormes diferenças sociais, pois a maior parte dos brasileiros vivia na zona rural. O Ministério do Trabalho publicou, somente em 1944, um ano antes do término da Era Vargas, o decreto de sindicalização rural, mas não chegou a entrar em vigor devido às pressões da elite fundiária. O Nordeste brasileiro entrou em declínio econômico e o que fez acentuar ainda mais a pobreza, principalmente nas regiões mais secas do Nordeste. Da marginalização econômica surgiu o banditismo social, uma forma de protesto organizado por meio do cangaço. O cangaço era formado por grupos armados que atacavam cidades, promoviam saques, estupros e assassinatos no sertão nordestino.
existiram três formas de manifestação: os que trabalhavam para os latifundiários como milícia armada, os que agiam para os políticos locais ameaçando os eleitores e os que agiam por conta própria. Neste terceiro grupo, mais difundido pela literatura, encontrava-se Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Vargas considerou os cangaceiros perturbadores da paz nacional e, por isso, inimigos públicos declarados. Estes foram mortos por expedições armadas do governo chamadas de volantes. O discurso nacionalista foi a base de sustentação do governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, com a ideia de formar um só povo, ordeiro e trabalhador, uma só nação, reunida em torno de um líder progressista e carismático. O movimento modernista se encaixava nessa proposta de criar uma identidade nacional com projeção mundial. O Estado estimularia a união entre o erudito e o popular, o nacional e o universal. Nesse sentido, foi muito importante o papel do poeta e escritor Mário de Andrade na criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SPAN. Entre os bens tombados pelo SPAN, podemos citar as cidades históricas de Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina, e a região do Pelourinho, em Salvador. A preservação da memória é muito importante para a constituição de uma identidade nacional positiva do Brasil. Para se preparar, pegue o caderno de exercícios 4, capítulo 3 e faça os exercícios 28 e 29. Bons estudos!